Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária em mais uma reflexão sobre o Evangelho, hoje na solenidade de São Pedro, São Paulo. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Pois bem, gente, no ano passado eu já fiz uma reflexão sobre esse evangelho e ao longo do ano eu também falei desse evangelho mais uma vez. Então, para não ser repetitivo aqui, para quem acompanha sempre, eu vou tentar trazer uma visão diferente das que eu já dei antes. Veja só, aqui Pedro faz a grande profissão de fé dele. Mas, para aqueles que acompanham sempre as reflexões daqui, vocês já sabem que logo após essa profissão de fé, Pedro cai numa cilada ali. Porque Jesus fala que está caminhando para ser crucificado. Ou seja, ele estava indo para a cruz. Aí Pedro vai lá, tenta falar para Jesus: Não, que Deus não te permita que isso aconteça. E aí Jesus vai e faz uma baita de uma represália. Fala lá: Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Então, veja só, muitas vezes a gente está seguindo a Deus, a gente está no caminho que Jesus espera de nós. E Pedro, nesse evangelho, está nesse caminho. Ele faz uma enorme profissão de fé. Mas, muitas vezes, o nosso coração enfraquece. O nosso coração enfraquece diante dos problemas que a gente tem na nossa vida. O nosso coração enfraquece diante do medo da Covid, por exemplo. O nosso coração enfraquece diante de um desemprego, diante da perda de um familiar. O nosso coração, forte na fé, começa a se enfraquecer. Ou quando não se enfraquece, é tentado. É tentado pelas coisas que a gente sente nesse mundo. É tentado pelo que está ao nosso redor. Pedro faz uma belíssima profissão de fé para Jesus nesse evangelho que a gente acabou de ler, mas logo em seguida se depara com Jesus falando que está indo para a morte. E Pedro, em vez de olhar com um olhar de fé, entendendo o que Jesus veio fazer nesse mundo, porque Jesus já estava anunciando isso. Então, se ele mantém esse olhar de fé forte que ele tinha acabado de professar, ele ia entender que Jesus estava indo por um bem muito maior. Mas o que Pedro acaba ouvindo é o coração medroso dele. Ele pensa: poxa vida, eu vou perder Jesus que está aqui comigo. Eu vou perder essa presença física de Jesus e isso não pode acontecer. Jesus veio aqui para reinar. Como assim agora ele está falando que vai morrer? Pedro já tinha fé, mas uma fé que ainda estava oscilando. Ele faz a profissão de fé e logo em seguida cai por causa do seu próprio egoísmo. Como está o nosso coração? O nosso coração está firme em Deus ou o nosso coração está sendo constantemente bombardeado pelas coisas desse mundo? É uma coisa que a gente vê na rede social, é uma palavra que a gente ouve de outra pessoa, ou uma palavra boa, que às vezes infla o nosso ego, ou uma palavra ruim, que nos deixa para baixo, que fere o coração. O coração, gente, não é o nosso órgão, o coração que está batendo, mas é o nosso interior, são os nossos sentimentos, são as nossas emoções, é aquilo que, além disso, move a nossa fé. A gente precisa ter o nosso coração sempre ali, em Deus, olhando para Deus, girando ao redor do que Deus espera de nós. E veja, muitas vezes Deus não espera o caminho mais fácil. Deus espera que a gente vá por esse caminho que realmente é mais turbulento, que é mais difícil, que talvez nos machuque. O plano de Deus para nós nem sempre, e
quase nunca, na verdade, é o caminho mais fácil. A gente, muitas vezes, vai ter que enfrentar dificuldades, vai ter o nosso coração machucado. O importante é a gente estar agindo sempre de acordo com esse bem maior. Qual que é o bem maior? Aquele que Deus espera de nós. Nós termos o nosso coração nos mandando essa postura cristã, essa fé cristã, que exige sim uma vida que muitas vezes envolve uma certa privação, que muitas vezes envolve ver outras pessoas crescendo por estarem tirando vantagem, por estarem sendo desonestos, e a gente fala, não. Por quê? Porque não é isso que Deus espera de mim, porque não é isso que a minha fé diz para mim. A minha fé não diz que eu vou ser o mais rico, que eu vou ser o melhor, que eu vou ser o mais bonito, que eu vou ser o mais legal, mas diz que eu vou ser o mais correto, o mais coerente nas minhas atitudes, o mais fiel. Fé também envolve fidelidade. Fidelidade não só para com Deus, mas para com os outros. Então, lembre-se disso, gente. Mantenha o seu coração firme. Nós sozinhos conseguimos isso? Muito difícil. Diria até que impossível. Mas, se a gente está em Jesus, se a gente segue essa vida de oração, crendo nele, ele nos ajuda, ele nos dá a força que a gente precisa e que a gente não tem para chegar até o final junto com ele e não caindo de acordo com as nossas dificuldades e com as nossas dores, como Pedro faz logo após o finzinho desse evangelho. Então, siga forte com Deus, siga com o coração firme na sua fé e não deixe que nem que as coisas boas, porque às vezes elas fazem isso, e nem que as coisas ruins desse mundo acabem te derrubando e tirando o seu coração de Deus. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até a semana que vem em mais uma reflexão sobre o Evangelho.